Saravá, queridos irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal. Como sempre fazemos no primeiro instante, a nossa prece de abertura, porque sem ela, verdadeiramente não dá para seguir adiante. Saravá o meu congá, saravá o seu congá, salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o vídeo no dia de hoje. Bem, agora você imagine o seguinte. Imagine a cena. Eu estou ali fazendo uma comidinha para a família no final de semana e resolvo fazer aquele quindim. Quem não gosta de quindim? Por favor, né, gente? Eu estou fazendo aquela deliciosa receita de quindim. Estou ali trabalhando, aí me entra um amalucado pela porta da cozinha, gritando com as mãos para cima, dizendo: você não pode fazer quindim. Mas como eu não posso fazer quindim? Você não pode fazer quindim. Porque o quindim é receita da minha bisavó. Essa receita que você está fazendo aqui agora era a receita que a minha bisavó fazia. E você não pode fazer, porque é propriedade da minha família. Aí você olha assim, você diz, esse tá maluco. Você imagina os quindins pelo Brasil não podendo mais serem feitos, porque alguém diz que é o proprietário da receita do quindim. Não é verdade? Pois é. E tem pessoas que agem assim sobre os mais diferentes assuntos, se julgam donos de alguma coisa, que na verdade não tem proprietário, não pode ter propriedade. É algo que nós chamamos cultura imaterial. O que é isso? Cultura imaterial. É algo que pertence a todos, ao coletivo, e que não pode ter proprietário. Nós vamos começar falando. Primeiro, falamos de culinária. A culinária, por exemplo, é uma cultura imaterial. É natural que alguns pratos, algumas coisas, pertencem já a um contexto religioso e muitos pedem, por exemplo, que sejam respeitados certos limites ou certas feituras. Ok, sem problemas. Mas cultura imaterial, a culinária também pertence. Eu posso e tenho o direito de fazer o que eu quiser. Se eu quiser fazer um churrasco, se eu quiser fazer um quindim, se eu quiser fazer qualquer coisa na minha cozinha, eu posso fazer. Inclusive vender ela. Sim, eu posso fazer os pratinhos de quindim, os potinhos de quindim e vender aí fora. Não vou ser parada, presa pela polícia, porque eu estou vendendo algo que não me pertence, um contrabando, uma coisa maluca assim. Gente, tem gente doida agindo desse modo. E eu vou chegar no ponto e você vai se surpreender. Acredite nisso. Falamos também de danças. As danças típicas de cada estado é uma cultura imaterial. Você não pode ser dono, por exemplo, da chula aqui no Rio Grande do Sul, proibindo os gaúchos de dançar uma chula ou qualquer outra dança do folclore daquela região. A linguagem, por exemplo, a língua. Eu não posso dizer assim, o português é meu, a língua portuguesa é minha. Eu sou proprietário da língua portuguesa. Você não pode mais falar português a partir daí sem pagar imposto para mim. Coisas assim. Festas populares. As festas populares que nós temos. O próprio carnaval. Imagina alguém chegar e dizer assim, eu sou o dono do carnaval. Ninguém mais pode festejar carnaval sem pagar para mim. Eu sou proprietário do carnaval. Tem gente que faz ou pensa assim. Todas as festas populares religiosas, o próprio Círio de Nazaré, que é uma maravilha. Aqui nós temos as festividades de Nossa Senhora dos Navegantes, aqui em Porto Alegre, que é belíssima a procissão. Nós temos, por exemplo, a festa popular em torno da Igreja São Jorge, na data costumeiramente dedicada ao santo católico, onde se reúnem milhares de pessoas em torno da igreja. É uma maluquice alguém proibir, dizer que é dono dessas festas, registrar e dizer que para fazer tem que pagar imposto. As lendas de cada região, de cada país. Eu, por exemplo, posso dizer agora, o caipora não pode, é meu, o saci pererê é meu, o boto cor-de-rosa é meu. Todos esses personagens do folclore
brasileiro seriam meus. E eu tenho o direito de usufruir. Por exemplo, eu escrevo um livro sobre lobisomens. Faz parte da cultura de muitos países. É um personagem praticamente folclórico. E aí alguém chega e diz assim, você não pode escrever sobre lobisomens sem pagar imposto para mim. Eu justamente estou querendo marcar para você entender onde é que eu quero chegar. E vou chegar no ponto. E você vai cair para trás. Então, já procure se sentar na sua cadeirinha, porque vem assunto bom. Aí, as pinturas corporais indígenas. Sabe aquelas pinturas que os indígenas fazem nas festas, nas festividades deles, ou mesmo dentro da sua própria tribo? Dizer, essas tatuagens, essas pinturas corporais são minhas, é propriedade minha, ninguém mais pode fazer no planeta sem pagar imposto para mim. Agora nós vamos chegar no ponto que eu queria. Religião e rituais. Sim, religião e rituais fazem parte da cultura imaterial de um povo. Eu não posso dizer que eu sou dono ou dona da Umbanda. Eu não posso dizer que sou dono ou a dona do Candomblé. Eu não posso dizer que sou a dona ou dono do próprio catolicismo. Existem sacerdotes, existem naturalmente uma coordenação por trás dessas religiões, mas elas pertencem ao mundo, a todos, à cultura imaterial dos povos. Mas vocês vejam bem, há pessoas que chegam e estão adorando esse tipo de diálogo, dizendo que o Zélio Fernandino de Moraes, em 1908, teria se apossado da cultura africana, da religiosidade africana, dos orixás, e criado uma religião, colocado o nome dele nessa religião, e a partir daí ele é o dono da religião. Em primeiro lugar, Zélio não registrou coisa nenhuma. A Umbanda não pertence a Zélio. Zélio foi aquele que formatou a Umbanda no país. Mas ele não é dono de coisa nenhuma, ele não registrou coisa nenhuma. A Umbanda é de todos e para todos. Assim também os orixás africanos, a cultura africana que foi trazida para cá, através de todos os nossos ancestrais. Ela pertence a todos, ela é de todos e ela não pode ser adonada, propriedade de alguém. Não pode. Então, muitos quando dizem Zélio se apropriou, em primeiro lugar, não conhecem o que é cultura imaterial. Não sabem. E estão tentando criar donos, proprietários, fechar em caixinhas as religiões para quê? Através do preconceito, tornar ela um produto vendável. Vocês estão entendendo? É por aí que vai. Então, não tem proprietários. Isso é lei. Inclusive, está no Brasil todo esse cuidado dessa cultura imaterial nas mãos de um órgão chamado IFAM. Você já ouviu falar? Não? Pois é, o IFAM é ligado ao Ministério da Cultura. E o IFAM cuida de tudo isso, da manutenção e o cuidado que merece a cultura popular. Esta cultura imaterial, essa cultura que é de todos. Então, Zélio é proprietário de alguma coisa? Zélio não é proprietário da Umbanda, mas Zélio representou um marco. Zélio é considerado o fundador, vamos dizer assim, aquele que deu o chute inicial para a Umbanda. Aliás, nem foi ele. A Zélio não fez nada. Quem fez foi o caboclo das 7 encruzilhadas. Foi ele que desceu no meio de uma sessão em pleno espiritismo, porque não tinha até aquele momento terreiro de Umbanda, baixou ali o guia e disse que a partir do outro dia, naquele momento, estaria fundada uma nova religião no Brasil. Por exemplo, o pessoal do Omolocô. O pessoal do Omolocô adora falar de Tancredo da Silva Pinto como seu fundador, não é verdade? Por que a gente tem que desmerecer o pessoal do Omolocô, que tem por Tancredo uma estima, um carinho muito grande? Porque, vejam bem, Tancredo não foi fundador do Molocô. Muitos poucos sabem que foi fundado o Molocô por Maria Bataio de Nanã, uma escrava de origem urubana. Isso em 1737, muito antes da Umbanda. Aliás,
Zélio também não se apossou de coisa alguma, porque já estava acontecendo. Já havia médiums, naquele momento, incorporando caboclos e pretos velhos. Inclusive Exus, a macumba já tinha, porque já pertencia à própria cabula, esses princípios, vamos dizer assim, de Exus já vindo na cabula. E foi para macumba esses espíritos, ou seja, a macumba pegou esses elementos e voltou a transformar e criar uma nova religião, um novo segmento religioso. Então, Zélio não criou, não roubou nada. Aliás, conta-se, vejam bem, conta-se que Zélio, diante de sua paralisia, aquela famosa história que ele teria ficado paralítico antes do caboclo vir, ele foi levado a uma benzedeira chamada Dona Cândida, lá no bairro onde ele vivia, lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Ora, ela incorporou um preto velho. Sim, ela incorporou um preto velho chamado Tio Antônio, que mais tardiamente, eles falaram e explicaram que essa entidade estava vinculada às entidades de Zélio e que dava autoridade a Zélio e falava coisas para Zélio, preparando ele para o grande acontecimento do dia 15 de novembro de 1908. Lembrando que Zélio era um garoto de 16 anos. Adendo, muitos falam 17. Ok, 90% das bibliografias falam que Zélio tinha 17 anos. Mas o bisneto, aliás, de Zélio Fernandino de Moraes, o Leonardo Cunha, nos explica que ele tinha 16 anos. Isso está num vídeo falando de 132 anos da Umbanda, do Templo Espiritualista Aruanda, do querido pai Felipe Brasil. Quem não conhece esse canal, vá lá, da família Atea, é espetacular. Falo também do pessoal da Voz da Umbanda, outro canal no Facebook, que nós também temos a felicidade, a honra de termos sido convidados a participar do seu grupo de palestrantes. Nós estamos lá. Então nos acompanhem, porque nós estamos trabalhando bastante pela nossa Umbanda. O que eu quero dizer, gente, resumidamente, que tem certas coisas que não tem dono. Então, o mais importante nessa história toda, nós temos que explicar que esse tipo de cultura imaterial, ela não é estanque, ela não é propriedade de ninguém. Ela fica no país inteiro, em todas as regiões espalhadas, e não tem proprietário. Por isso que a gente fala que a cultura, ela permite algo chamado permeação cultural. Ou seja, uma cultura se mistura a outra, e dá origem a uma terceira, quarta ou quinta vertente. Isso é o que acontece na prática. Os próprios puristas dos segmentos afro-brasileiros, aqueles que são mais africanistas e mais falando de um purismo dentro da própria cultura africana, dentro do Brasil, de um candomblé puro, coisas assim, nós já sabemos, e quem fala isso muito bem é Rogério Ataíde, que eu também recomendo o vídeo dele, que ele fala muito bem aqui no YouTube sobre isso. Não existe purismo num país multicultural como o Brasil. O candomblé não nasceu na África. O candomblé é uma religião brasileira. Ela está presente desde o século XIX no Brasil. Então, nós precisamos entender tal coisa. A própria Casa Branca do Engenho Velho foi fundada em 1735. É considerado o primeiro candomblé do Brasil. Então, você querer fazer a mesma religiosidade da África aqui, ou dizer que alguém é proprietário dessa religião, ou que somente pode ser feita por afrodescendentes, e ainda tem que provar a sua origem, isso é uma coisa assim maluca, dentro de um conceito como nós estamos aqui trazendo. A Umbanda é uma religião multicultural, estou sempre falando. Ela é uma religião multirracial, é uma religião que não foi feita para ficar apenas no fundo de um pátio, no fundo de um quintal. A Umbanda nasceu para se espalhar para o mundo. Ela tem essa linguagem multicultural e multifacetária para todas as pessoas. Ela pode ser perfeitamente colocada ou implantada
numa Austrália, numa Nova Zelândia, numa África, em qualquer lugar que você possa imaginar. A Umbanda, ela fala todas as línguas e todas as nações. Ela foi feita para isso. E a grande contribuição da Umbanda, que eu posso dizer, nessa história toda, nesse bate-boca improdutivo que está aí dentro da internet, é que ela foi feita, ela foi criada para levar a cultura também, porque faz parte de suas raízes, a cultura de origem africana, que foi tão bem preservada pelos nossos ancestrais, em nosso país para o mundo. Esse é o grande valor da Umbanda. Este é o grande sentido da Umbanda. Então, essas pessoas que querem botar a Umbanda, e eu estou vendo isso acontecer, querendo criar argumentos para botar ela dentro de caixinhas e vender ela aos pedacinhos muito caro para as pessoas, estão perdendo o seu tempo. Porque a Umbanda não foi feita para isso. Ela tem uma espiritualidade fabulosa que a controla. E essa espiritualidade não vai deixar, não vai permitir que a destruam, a implodam de dentro para fora. Nós, como umbandistas, aprendemos a ser surrados muitas vezes por pessoas que não gostam da nossa religião. Agora, quando ela começa a implodir por causa dessas mentes insanas, e como disse o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas, que a vil moeda haveria de perturbar a Umbanda. E de fato é. Tudo por causa de interesse. Tudo por causa de interesse financeiro e principalmente um assunto totalmente improdutivo que não vai nos levar a lugar nenhum. Então agora nós paramos 1 minuto para começar nosso amado, idolatrado, iluminado Minuto Mandinga, onde nós falamos de ervas, o principal axé de nossa Umbanda. Então, gostou? Semana que vem estamos esperando você aqui no nosso canal, sempre falando assuntos relevantes, importantes e instigantes sobre a nossa tão linda Umbanda. Então, até lá!